Matemática no Enem. Pion aqui e hoje a gente vai falar de porcentagem, função do primeiro grau, progressão aritmética, tudo numa questão só. A gente vai resolver hoje uma questão de 2020, que, se eu não me engano aqui é a questão 162 da prova cinza. Exatamente. Beleza? E eu vou resolver da forma mais simples possível e no finalzinho vou fazer uma variação. Então eu vou resolver normal e no final vou fazer uma variação. Então fica aí pra você ver. Então tá aqui, eu vou colocar a questão na tela e a gente lê. E eu vou fazer nos comentários, que são estratégias para poder mandar melhor no Enem, né? Principalmente o Enem. É uma prova chatinha, né, de fazer. Eu peguei da prova cinza, eu sempre pego prova cinza, tá, gente? Então essa é a questão 162 do segundo dia do Enem de 2020, prova cinza. Bora ler. No Brasil, o tempo necessário para um estudante realizar sua formação até a diplomação em um curso superior, considerando os 9 anos de ensino fundamental, os 3 anos de ensino médio e os 4 anos de graduação, tempo médio, é de 16 anos. No entanto, a realidade dos brasileiros mostra que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos é ainda muito pequeno, conforme apresentado na tabela. Então tá aí a tabela, dá só uma passada, né? Daqui a pouco a gente vai voltar nela, não vou ficar namorando ela não. Considere que o incremento no tempo de estudo a cada período para essas pessoas se mantenha constante até o ano de 2050, que se pretenda chegar ao patamar de 70% do tempo necessário à obtenção do curso superior dado anteriormente. O ano em que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos atingirá o percentual pretendido será alternativas. Vamos dar uma olhada. 2018, 2023, 2031 e 2035. Antes da gente começar a calcular as coisas, vamos aos comentários. São muito importantes. Vocês têm que olhar para essas questões e extrair o que você precisa extrair e ignorar o que você tem que ignorar. Vou te dar um exemplo de coisas que você tem que ignorar. Esse é acima de 14 anos, no sentido de conta, tá, gente, que eu tô falando. Então esse é acima de 14 anos, já confunde uma galera. Agora vamos entender o contexto todo do negócio. Então olha só, o que ele tá falando, olha, para uma pessoa se formar, ela tem que estudar 16 anos, basicamente é isso. Se formar em quê? Ensino superior. Aí ele soma ali 9 anos de fundamental, 3 de médio e mais 4 da própria graduação, que é um tempo médio. Mentira, né? 4 anos é o mínimo. Ok. Aí ele vira e fala, olha, tem uma tabela aí que tá mostrando que não é bem isso. Acima dos 14 anos, o que tá rolando? Só pra vocês entenderem. Em 95, uma pessoa que tava ali com 15 anos, por exemplo, ela tinha estudado, em média, 5,2 horas. Então olha pra você ver. Faltava mais de 10 horas para essa pessoa poder ter a quantidade de horas para se formar, beleza. Aí ele tá falando o seguinte, olha, tá evoluindo, né? As pessoas estão estudando mais. E essa tabela, magicamente, tem um incremento igual a cada período. Isso é muito importante. Período, gente. Não tá falando a cada ano. Isso tem que ficar claro. Então ele tá falando que a cada período, ele tem o mesmo acréscimo. Em que ano que você vai ter 70% dessa média? Então é isso que ele tá falando. Não são as 16 horas. 70% dessas 16 horas. Ok? Vou colocar aqui a tabela pra gente. Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. E presta atenção que vai ter uma sacada aqui. Eu sempre tento colocar sacadas, quando tem como, né? E na maioria das vezes tem. Vamos entender o que está rolando e qual que é a pergunta. Então o sujeito, ele, que nem eu comentei na hora da leitura, a gente quer que ele tenha 70% dessa média que é necessário, que é de 16 anos. Então tá, daqui pra cá, a gente teve um acréscimo de 0,6 horas. E daqui para cá também, né? E isso se repete, né? Não preciso ficar falando isso daqui porque a própria questão falou que esse aumento é constante no período, tá? Então toma muito cuidado, porque o período, ele é de quanto tempo, gente? 4 anos, né? Então se você reparar, esse período se mantém. Daqui para cá 4, daqui para cá 4, tamo junto? Beleza, então a pergunta então eu vou fazer, que nem eu falei, teria um outro jeito de fazer, você poderia usar a função do primeiro grau, mas é muito, eu acho que é complicado, então eu não faria dessa forma. Então olha que simples, gente. A pergunta é a seguinte, quantas vezes, eu vou fazer essa pergunta, tá? A pergunta que eu quero responder, quantas vezes eu tenho que fazer esse acréscimo para chegar a 70% de 16. Só isso. Então eu vou colocar isso em forma de equação. Olha só. Então, vou escolher um ano, tá? Vou escolher um ano. Qualquer ano aqui, né? Eu vou escolher 2007. Tá inteirinho aqui, bonitinho, né? Sem vírgula. Então eu vou fazer o seguinte. Eu tenho 7 horas nesse dia e eu quero acrescentar esse 0,6 algumas vezes. Quantas vezes? É o que eu vou chamar de x. Tudo bem, gente? Então, eu vou somar isso x vezes. Multiplicação é soma de parcelas iguais. Tem que ter isso na cabeça. Então, eu quero que isso dê 70% de
16. E vai ter uma simplificação ninja aqui, tá? Então vamos começar fazendo o seguinte. A minha sugestão é, eu vou simplificar isso daqui. Eu vou escrever aqui pensando na galera que tem mais dificuldade, tá? Porque eu vou fazer uma parada aqui, talvez você vai começar a chorar. Então, 7 décimos vezes 16. Tamo junto? Eu vou explicar os dois lados da equação por 10. Ai, meu Deus. Calma, velho. Faz do jeito que você sabe. Passa o 7 pra lá. Vou fazer isso. Vou passar o 7 pra lá ao invés de multiplicar por 10. Então, olha só. 0,6x é igual a 7 vezes 16 sobre 10 menos 7. Tudo bem? Vamos passar pra cá. Então, agora sim. Vê se pra você tá de boa. Eu vou multiplicar esse membro por 10. Ó, vou fazer de vermelho. Ó, vou multiplicar esse lado e vou multiplicar esse lado. Tem que saber isso, velho. Se você falar, nossa, tá muito complicado, o negócio tá feio pro seu lado. Porque não é. Então, 10 vezes 0, 6 vai dar o quê, gente? 6x. Ok? Aí eu vou distribuir o 10 aqui. Quando eu tacar ele aqui, ó, vou fazer de cantinho aqui, ó. 10 vezes isso, ó. 10 vezes 7 vezes 16 sobre 10. Você vai simplificar, então vai ficar só o 7 vezes 16. Então, 7 vezes 16, tudo bem? Por causa do 10, vai cortar. 7 vezes 16 menos 70. Tamo junto? Tá. X igual. Eu vou colocar o 7 em evidência. Olha que parada cabulosa. Então, tirei o 7 daqui e daqui. O que vai sobrar? O 10, né? E esse 6 que estava aqui, dividindo. Tá. Não sei se você já enxergou. 7 vezes 16 menos 10, 6, dividido por 6. Simplifica. Portanto, o x é 6. 6, aí o cara vira e fala, eu vou acrescentar 6 anos aqui e acho que é a resposta. Não, isso é quantas vezes a gente precisa acrescentar esse 0,6. Então a gente precisa acrescentar... Nossa, de onde eu tirei isso? É 7, né? Bom. 7 aqui. Faz a conta toda e erra no final. Então eu preciso acrescentar 7 vezes. Beleza, mas o acréscimo é feito de 4 em 4 anos. Então eu preciso de 4 vezes 7 anos. Vocês entenderam? Ó, daí um ano, um acréscimo. Daí 4 anos, eu acrescentei uma vez. Depois mais 4 anos, mais uma vez. Mais 4, e eu tenho que acrescentar 7 vezes. Então é daqui a 7 vezes 4 anos, que é 28 anos. Então a gente simplesmente vai pegar 2007, vamos fazer aqui, 2007... mais 28, beleza? Eu faria 2020 mais 15, né? Que é 2035. Vocês entenderam a conta que eu fiz? 2000 mais 20, 2020. 7 com 8, 15. Então 20 mais 15, 35, 2035. Essa aqui é a resposta. Vamos olhar aí qual a alternativa. Resposta letra D. O diabo sempre aí. Letra D. D de demorou. De demorou de diabo. Demônio! Tá, e eu falei que ia mostrar uma adaptação. Então, tira um print aí se você quiser, ó. A adaptação que a gente poderia fazer já daria em quantidade de anos. Então, vamos lá. E a gente acaba caindo em função aqui, né? Você pode até já fazer uma função, né? Vou até mostrar aqui. A função do primeiro grau já sairia aqui com um jeito muito mais simples. Então, vamos lá. Então, é o seguinte. Eu tô ali, ó, 2007, pode ser? 7. Então, 7 mais... 0,6 dividido por 4. Opa! O que é isso? É o quanto a gente tem de acréscimo por ano, se a gente for pegar a média, né? Porque em 4 anos dá isso, né? Então, por ano é 0,6 sobre 4. Vezes quantas vezes eu quero, quantos anos se passaram. Isso tem que dar 70% de 16, sacou? Então, esse X aqui, diferente do outro, ele já sairia em anos. Então esse X aqui ele vai sair, vai dar 28, que é o que a gente calculou. Beleza? Então sempre confere a descrição dos meus vídeos. Eu vou deixar mais solução lá e aulas que vão servir para você. De equação do primeiro grau. Então, tópicos básicos de matemática, gente. Equação do primeiro grau. Amanhã eu vou soltar uma aula aqui sobre operações com fração. Mas uma aula massa mesmo, não é? Em 5 minutos você vai saber operar tudo de fração. Mentira! Não dá, velho. Não dá. Isso é burrice. Então, assim, fica ligado, confere a descrição e não esquece, se inscreve aqui no canal, coloca seu like se eu te ajudei e até um próximo vídeo aí, né? Tchau.